Sagrado Coração e que nós, todos os dias, rezamos e dizemos que o nosso coração seja semelhante ao vosso coração. Que tenhamos a intercessão de Santo Antônio para as nossas famílias, para a dispensa das nossas casas, para a cozinha, onde nós encontramos o restabelecer das forças pelos alimentos abençoados que nós recebemos. Nos coloquemos todos aos cuidados dele para celebrar dignamente a Santa Missa. Peçamos perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que foi nosso bom e querido paroquiano aqui na paróquia São Roque e que foi sepultado hoje às 10 horas. Sexta-feira, primeiro do mês, nós nos encontramos para entregar o mês a Jesus nosso Senhor. Entregamos aqui no altar todos os membros do Sagrado Coração. Tratamentos de saúde, hospitalizados, em casa, no hospital, eles participem conosco. Sabemos que estes irmãos doentes são os primeiros a serem afagados pela oração do Sagrado Coração de Jesus. Aos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, a Emanuela, Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e também recolher da parte deste irmão Antônio tudo que ele viveu para com os necessitados, para com as famílias e também para com os membros do convento aonde ele morou. No Testamento se percebe que houve um descanso neste dia. A obra está concluída. A obra está concluída. Agora, resta-nos, no funeral, nós temos dois tipos de pedidos no final. E os irmãos que lá estão dizem amém, assim seja, que aconteça o que nós estamos pedindo. Qual é que é o pedido? Senhor Jesus, tenha misericórdia, ilumine, tenha na sua luz este nosso irmão. Que o nosso coração, quando você está dizendo nosso, nem sempre é seu, mas é daqueles que ainda não reconhecem, não tiveram coragem. Que o nosso coração seja semelhante ao vosso coração. Então você veja, meu querido, quanto que é importante essa sua convivência com aquele que nos levanta. E Jesus disse: você saberá, porque você já sabe, você já experimentou, que não te julguei, não te condenei, a nossa conversa foi muito suave. E se eu pedir uma coisa, eu estive com você, para tornar leve o que você há de fazer. Queridos, terminamos. Antônio, ele não chegou, meus caros, por acaso na vida da igreja. Antônio saiu para ser de Portugal, ainda Fernando, saiu de Portugal para ser um religioso na família dos agostinianos, do qual o Papa é membro, Papa Leão. E o que aconteceu? Ele ficou muito doente. Então, no navio, doente, não melhorava. Os homens que lá estavam com ele decidiram deixá-lo na Itália para recuperar a sua saúde. E ele ficou lá. E foi lá na Itália que ele conheceu então o hábito que ele usa de São Francisco de Assis. E viu que aqueles irmãos que ali viviam, usavam esse hábito, estavam aprendendo a desprender-se de tudo, mas esse desprender-se não causava a eles um aborrecimento, porque eram pessoas amáveis, e viver da providência de Deus, mendicante, pedindo de porta em porta, usando o hábito, alegres. Se alguém ali entregava alguma coisa, ele estava maravilhado, agradeciam a Deus. Se não entregavam, agradeciam a Deus com a família e pediam que a providência divina pudesse ser para eles e para a família. E essa convivência com o conhecimento dos frades, o testemunho dos frades, levou então Antônio a procurar a ordem.
Mas ele, muito generoso para com todos, determinado ao serviço, não guardava alimentos para si na sacola, distribuía, tinha na sua caminhada tempos e tempos para estar com a família e ajudá-los, de modo especial naqueles lares que naquele pouquinho conviver ali da porta, percebia que o esposo, a esposa, os filhos eram ásperos uns com os outros, que maltratavam constantemente, e Antônio tinha certeza que esta aspereza deles na convivência podia torná-los doentes. E Antônio persistia ali para ajudá-los a ter uma vida mais agradável com a presença de Jesus nosso Senhor. Quando nós pensamos aqui já entre nós, em Portugal, outros momentos, outros lugares, quando se escuta o santo casamenteiro, né? Não era nada disso. Por quê? A história se pode levar para Santo Antônio, arrumou um bom marido, mas Antônio pensa que você também é uma pessoa livre e você saberá como identificar a pessoa que ama você. Porém, Antônio tinha algumas orações que o levaram a esse tipo, o casamenteiro. Ele tinha algumas orações porque as meninas, o pai falecia, a mãe falecia, e às vezes eles não tinham nenhum dote. E essas meninas iriam parar na casa de prostituição, quando não eram vendidas, quando não eram assumidas por famílias que usufruíam em tudo do seu serviço e não pagavam o necessário, e muitas vezes não cuidavam quando ficavam doentes. E Antônio começou a ver que esse número era enorme e começou a rezar, conversar, ambas as partes, com os rapazes, para ver se conseguia ali frutificar uma família que desse esperança para aquela menina ou para aquele rapaz. E como muitos matrimônios aconteceram, com ele já temente a Deus, então ficou essa história do santo casamento. Então, meus queridos, finalmente termino dizendo por que estes pães estão com vocês, está aqui também na mesa da palavra. Porque São Francisco chamava Santo Antônio o meu bispo. Santo Antônio não era bispo. Por que ele chamava assim? Porque nesta época não eram todos os religiosos, embora sendo padres, que pregavam a palavra de Deus. Não eram todos. Era só aqueles que eram escolhidos, e nele a própria comunidade, sim, embora sendo padres, eles olhavam e deparavam com a graça da unção do Espírito para a pregação da palavra. E Antônio foi um deles. Por isso que São Francisco sempre se referia a ele como o meu bispo, o excelente pregador da excelência que é a palavra de Deus, a língua santa que o Senhor colocou entre nós. As palavras de Antônio conseguem ao mesmo tempo nos dar paz, mas conseguem nos colocar nas mãos daquele que é tudo para nós. Por isso ele é o meu sacerdote, ele é o meu presbítero, mas ele é o irmão da comunidade. E daí simbolicamente você tem lá nas mãos de Antônio aquele que esteve sempre na boca de Antônio, o menino, o Senhor Jesus. A palavra viva, tanto que se diz, alguém deve ir lá em Pádua e conhecer isso, quando abrimos o túmulo de Antônio, tudo estava pó, menos a língua. E nós assim, ainda diz os Escritos, nós assim a conservamos até hoje. Então vocês vejam, de uma doença para uma graça bendita, de um homem que podia ter falecido no mar, para o conhecimento a chegar até os nossos dias, como um glorioso irmão nosso do altar da igreja que pertence a Cristo. Esses pães estão com vocês e aqui justamente por isso, e é justamente da palavra que nós recolhemos o pão de cada dia, que nos fortalece e que nos salva, o corpo e sangue de Cristo. É este pão que está conosco, que nós repartimos com os irmãos, tão necessário para nós e para aqueles que têm fome. Que o Senhor nos dê essa graça e que Santo Antônio interceda
pelo nosso Sagrado Coração aqui da paróquia, para que tenhamos uma vida longa, recebamos deles todos os dias. E se você desejar ser membro do coração, procura a Tida, procura a Rosalina, elas estão aí sempre, vocês já conhecem, ou procura qualquer um de nós, e nós vamos lá levar você. A sua oração será sempre bem-vinda, mas nunca Jesus há de esquecer aqueles que o carregam no seu peito, o bentinho, a fita do Sagrado Coração, porque assim ele determinou para Santa Margarida Maria. Que o Senhor nos dê essa graça, que nós vivamos profundamente esta gratidão maior que é a Eucaristia, pelos nossos membros do Sagrado Coração de Jesus e pelas famílias que celebram hoje a alegria de Santo Antônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos ficar em pé. Ouvimos, Senhor, pelas nações da terra inteira, para que as mais poderosas respeitem as mais fracas. O seu alívio, oremos. Ouvimos, Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é divino e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, elevado na cruz, e entregou-se a si mesmo com admirável amor. Do seu lado transpassado, jorraram sangue e água, e nasceram os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao coração aberto do Salvador, pudessem beber com perene alegria das fontes da salvação. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. E dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos agora da vossa igreja. Vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte no santo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, nosso Senhor, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em teu morada, mas dizer uma palavra serei salvo. O corpo e o sangue do Senhor nos guardem para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores se dêem a todo momento. Jesus, manso e humilde em coração. Salmo 26, versículo 4. Uma só coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oremos. Fazei, Senhor, que a intercessão de Santo Antônio seja em nosso favor, para que a sagrada comunhão dos nossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos, se você trouxe um pão, pode chegar aqui na frente para a bênção e depois pedimos a Deus a bênção para todos nós. Quer chegar aqui perto da Antônia? Pode chegar. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Pai Santo, nós te agradecemos, porque a cada dia o trabalho das nossas mãos chega na mesa do nosso lar os alimentos. E nós suplicamos que a vossa bênção esteja com eles, pois foi para o homem que produziu, para a mulher que trabalhou, a graça da saúde e da paz que os levou a colocar nas nossas mesas o alimento abençoado. Assim queria Antônio, assim queria Jesus, quando não permitiu que dispensasse as pessoas com fome e deu a eles pão e peixes. Assim também Antônio fez da dispensa do convento, do mosteiro, a graça de alimentar tantos e tantos irmãos, mas encorajando-os a alimentar a nossa vida no corpo e sangue de Cristo. Por isso nós pedimos ao Senhor que abençoe, pela intercessão de Santo Antônio, os pães que estão com vocês e aqueles que nós vamos comer na igreja hoje, para que este pão possa ser de fato a nossa alegria de contemplar as bênçãos que Deus sempre nos concede. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Graças ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. então esse pão vocês vão levar para a sua casa. Se puder repartir com o vizinho, faça o pão. E esse aqui nós vamos repartir entre nós a Nilza, o Cláudio, como é que é o nome da outra ministra? Oi? Roseli? A Leonilda que vai pegar, não serviu a luz? Então a Leonilda que vai pegar o Cláudio, eles vão distribuir para você, para quem quiser um pedacinho de pão.
Então pega esse que está aqui. Se você acabar aqui, você vai estar com o pão que está ali na sacola. Deus é Pai por vocês estarem presentes nessa Santa Missa. Certamente serviu a todos que necessitem dessa misericórdia infinita de Jesus. Então, rogamos a Deus que o apostolado e a oração seja de fato uma esperança maior para todos nós que participamos aqui da paróquia de São Paulo. Que vocês tenham vida longa para interceder em favor de toda a igreja e de todos nós. Nós não fizemos, mas esperamos que no mês de julho, na primeira sexta-feira do mês, nós vamos entregar um papelzinho dizendo para vocês qual é a sua intenção, porque o Sagrado Coração tem a intenção do Papa. Todos os meses o Papa coloca a intenção. Então, nós vamos de julho em diante entregar para você na primeira sexta, na hora do seu texto, das suas orações. Você se une também ao Sagrado Coração para rezar pela Igreja de Cristo, onde Ele é o pastor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, São Roque, nosso querido e bom padroeiro, a Senhora, Mãe de Jesus, o bem-aventurado São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria e a paz. Ide em paz, e o Senhor Jesus sempre nos acompanha. Graças a Deus. Deus abençoe vocês todos, também o David, o Diego, o Josmar, que cantaram conosco a Santa Missa. Deus abençoe vocês, os que leram, os avós, os colorinhas que nos ajudaram, os ministros. Então, vocês já podem ficar aqui na frente. Se vocês desejarem comer um pedacinho do pão, basta chegar aqui e pegar. Boa noite, um bom domingo a vocês todos.